Naturalmente, em relação ao Mário de Andrade, a gente tem uma fase antes do conhecimento pessoal. Eu, na minha adolescência, li o Mário de Andrade porque eu morava numa cidade do interior de Minas, Poços de Caldas, que tinha uma livraria fantástica. Eu nunca vi na minha vida uma cidade do interior com aquela livraria. Provavelmente porque era uma estação de águas, então vinha gente do Brasil inteiro. Ali havia livros franceses, ingleses, e havia os livros dos modernistas brasileiros que não se encontrava em lugar nenhum. Foi a única livraria em toda a minha vida em que eu vi Serafim Ponte Grande do Oswald de Andrade. Então eu li Macunaíma, essa coisa toda. Mas o Mário de Andrade, pessoalmente, eu vim a conhecer só em 1940. Foi numa visita que o Décio de Almeida Prado, o Paulo Emílio e eu fizemos à casa dele. A partir daí nós tivemos relações sempre muito cordiais, mas, como disse o Décio, muito cerimoniosas. Nunca tive intimidade com o Mário de Andrade. Eu tive, por exemplo, muita intimidade com o Oswald de Andrade, que eu fui até compadre, eu batizei um filho dele. Mas com o Mário de Andrade, nunca, sempre, exatamente o que o Décio disse, aquela relação um pouco assim cerimoniosa. Agora, nós nos encontrávamos muito, porque São Paulo naquele tempo era uma cidade pequena, tinha 1 milhão de habitantes. Então a gente se encontrava nas casas de café, nas casas de chá, nas livrarias. De vez em quando eu ia à casa dele, por exemplo, quando o Vinícius de Moraes vinha a São Paulo, às vezes eu ia com o Vinícius à casa dele, com o Carlos Lacerda, nós íamos à casa dele. E acontece que eu depois fiquei namorando uma prima dele, que morava na casa dele. Aliás, não, ele e a prima moravam na casa da mãe dele, que a casa não era dele, a casa era da mãe dele, ele sempre morou com a mãe. Acho correto é assim, né, Zé Bento? A casa não era dele, a casa era da dona Mariquinha, né? Ele morava na casa da mãe dele e essas duas primas do interior vieram estudar em São Paulo e foram morar na casa dele. De modo que a Gilda, que seria depois minha mulher, foi uma espécie de filha espiritual dele, quer dizer, foi para a casa dele acho que com 10 ou 11 anos de idade. E lá ficou. Então, depois que eu comecei a namorar a Gilda, eu ia lá me namorar a Gilda, me encontrava o Mário de Andrade, ele era muito discreto, aliás. Vocês fiquem à vontade, não querem ir para a sala de visitas. Em 1941, como diz o Décio, nós fundamos a revista Clima e ele fez aquele admirável ensaio, que é um ensaio muito importante sobre a questão da posição ideológica do intelectual, que é a Elegia de Abril. Agora, ele tinha em relação a nós uma certa ambivalência, que fica muito nítida numa carta ao Paulo Duarte, em que ele fala que nós éramos rapazes muito inteligentes, muito simpáticos, mas no fundo muito apolíticos, que nós éramos capazes de escrever com a maior frieza sobre a medida do crânio de Hitler, que sente paixão ideológica. Ele estava naquele tempo muito entusiasmado com o Décio disse, muito para a esquerda e aquela coisa toda. Agora, no Clima, eu escrevi um artigo sobre a poesia dele, porque em 1941 ele reuniu os poemas dele num volume chamado Poesias. E eu era crítico literário do Clima, escrevi um artigo, ele gostou desse artigo e ficou muito satisfeito, agradeceu. Em 1942, foi fundada em São Paulo uma associação importantíssima, que é a Seção Paulista da Associação Brasileira de Escritores. E a finalidade dessa associação era não apenas dar consciência profissional aos escritores, sindicalizar um pouco, mas regimentar os escritores na luta contra a ditadura daquele tempo, que era o Estado Novo. Então nós começamos E eu me lembro de uma das... Interessante, eu conto isso, eu já contei isso num livro, mas vale a pena repetir. Eu assisti uma coisa muito curiosa, é que numa reunião preparatória, nós estávamos conversando com o Mário de Andrade, estava um grupo grande, quando entrou de repente o Oswald de Andrade, que era inimigo deles, não se cumprimentavam. O Oswaldo vinha muito embalado assim, parou na porta, deu com o Mário, parou e disse, boa tarde para todos. Todos disseram boa tarde, mas o Mário não falou nada. Aí travou-se um diálogo interessantíssimo entre os dois. Os dois falavam como se não estivessem falando. Então o Oswaldo dizia assim, estou chegando do Rio, lá estão todos muito interessados na fundação dessa associação, e todos acham que o Mário de Andrade deve ser o presidente, porque aliás é a minha opinião, dizia o Oswaldo. Aí 2 ou 3 pessoas falavam e o Mário dizia assim,
dirigindo-se a outra pessoa. Essa ideia é muito boa de fundar a associação. Aliás, quanto a essa ideia que veio do Rio, eu devo dizer que eu não quero ser presidente, eu não aceito. Então. Eu acho que deve ser o Sérgio Millier. Afinal, acabou mesmo o Sérgio Millier, o Mário de Andrade foi vice-presidente. E eu era segundo secretário. O mocinho foi segundo secretário. Em janeiro de 1943, ele reuniu um grupo de amigos na casa dele e fez a primeira leitura do poema Café, que é um poema dramático dele. Ele tinha acabado de redigir. Então ele reuniu lá a Gilda, que morava lá, eu, o Ney Alvarenga, o marido dela, o Silvio, e um argentino que estava de passagem por aqui, Norberto Frontini. E ele leu o Café. E lendo o Café, eu fiquei absolutamente transportado. Quer dizer, ouvindo o Mário ler. Hoje, quando eu leio, não me transporta muito, não. Eu acho uma coisa menos interesse. Mas aquilo lido pelo Mário de Andrade naquele momento, me pareceu um padrão extraordinário de literatura política participante. Eu então cheguei em casa e dei uns 2 dias, escrevi uma enorme carta para ele. E ele me respondeu com uma enorme carta, que depois o Décio publicou no Suplemento Literário do Estado de São Paulo mais tarde, que ele faz uma admirável análise das intenções estéticas dele neste poema O Café. Nessa ocasião eu servi de intermediário entre o Mário de Andrade e este Frontini. Esse Frontini foi um homem que desempenhou uma tarefa muito importante. Ele veio aqui para arranjar livros brasileiros para aquela grande coleção mexicana, que era a coleção Tierra Firme. E ele queria que o Mário de Andrade escrevesse um livro sobre a poesia popular brasileira. O Mário de Andrade disse: eu não escrevo, mas eu indico quem escreva. Indicou o Ney Alvarenga, que fez aquele livro admirável sobre a poesia popular brasileira. Graças à passagem desse Frontini aqui, o Caio Prado Júnior escreveu a História Econômica do Brasil, que foi para esta coleção. E esse Frontini, que na carta o Mário se refere como um sapo argentino, esse é que ouviu conosco o Café. Eu estou assim lembrando os episódios assim mais interessantes das minhas relações com o Mário de Andrade. Nesse tempo, deu-se um caso muito curioso, porque em janeiro de 43 eu me tornei crítico oficial uma coisa que não existe mais hoje, chamado crítico titular. Eu era crítico titular da Folha da Manhã, a atual Folha de São Paulo. Toda semana aquele rodapé de 6 páginas datilografadas, pesadão e tal. Então eu escrevia na casa do Mário de Andrade para a Gilda bater a máquina para mim. Eu tinha máquina em casa, mas eu evidentemente deixar com a Gilda ela bater aquilo à máquina. E às vezes eu ficava ditando e o Mário de Andrade chegava na sala e eu estava preparando um artigo sobre o novo romance do Oswald de Andrade, O Marco Zero. Então eu li e achei muito ruim os livros anteriores do Oswald de Andrade sobre Condenados. Eu preciso explicar que eu sempre tive uma posição muito clara a respeito do Oswald de Andrade. Admirável numa parte da obra dele, muito ruim na outra parte. Isso eu nunca mudei, e o Oswaldo brigou comigo por causa disso, nós fizemos as pazes, mas isso eu nunca mudei. Eu tinha lido a Estrela de Absinto, estava falando sobre a Estrela de Absinto quando o Mário entra. E eu falei, estou aqui ditando um trecho para a Gilda sobre a Estrela de Absinto. Que livro ruim para ele. Como é ruim a Estrela de Absinto? Ele procurando um livro na estante, botou a escadinha, que a gente míope dele, procurou naquela salinha do piano ali, Zé Bento, do órgão ali à direita. Botou aquela escadinha que ele tinha, começou a tirar assim, e eu falei, é ruim, ele quieto, não falou nada. Quando ele saindo, que ele virou para mim assim, eu acho muito bom. Ele gostava da Estrela de Absinto, meio envergonhado, porque ele era brigado com o Oswaldo. Nessa ocasião, deu uma mancada muito grande com o Mário de Andrade. Ele chegou para mim e disse, eu queria que você lesse um relato de viagem que eu fiz, chamado Turista Aprendiz, que eu tenho dúvidas se deve ser publicado ou não. Eu queria que você lesse, ver qual é a sua opinião. Eu peguei e dei uma olhada, mas eu estava para casar, compreende? Não estava muito interessado em literatura, trabalhando muito, estava traduzindo um livro americano enorme para juntar dinheiro para casar, não terminava o livro, não terminava. E eu dei uma olhada naquilo e não prestei muita atenção. Aí eu falei, o que eu vou fazer com o Mário de Andrade? Desconsideração, um homem como o Mário fez esse pedido. Mas aí, quando foi em dezembro de 43, eu me casei com a parenta dele e o casamento civil foi na casa onde ele morava, na casa da mãe dele. Então eu peguei o Turista Aprendiz, fui casar com o Turista Aprendiz na mão
toquei a campainha, entrei, o Mário de Andrade vem descendo a escada. Eu aproveitei aquele rebuliço e falei, aqui está o turista aprendiz, é muito interessante, depois nós conversamos. E virei para lá, essa mancada com o Mário de Andrade, e esse dia foi o dia que eu me casei, o casamento civil foi na casa dele. Em 1944, eu quis fazer um concurso de literatura brasileira na faculdade. Tinha se aberto, naquele tempo o sistema era diferente, abria-se o concurso, qualquer pessoa que tivesse curso superior podia concorrer. Eu era licenciado em Ciências Sociais, mas tinha vontade de passar para a literatura, eu falei, é a minha oportunidade. Eu faço esse concurso, a cadeira eu não vou tirar, evidentemente, eu tinha 26 anos de idade, mas eu pego uma livre docência. Se eu for aprovado, eu fico livre docente, que era o regulamento. E tendo a livre docência, eu sou doutor em letras. E sendo doutor em letras, eu passo para letras quando for possível, que de fato aconteceu no futuro. Então eu falei, preciso fazer uma tese. Aí eu fui pedir sugestões ao Mário de Andrade. Ele me escreveu uma carta interessantíssima, de 3 páginas, dando assuntos de tese. Os assuntos são extremamente divertidos, porque ele pensou o seguinte, o ponto de vista foi o seguinte, você vai fazer um concurso convencional diante de uma banca convencional. Portanto, nada de grandes assuntos modernos e tal. Então ele propôs os seguintes temas, Graça Aranha. E ele dizia, faça uma coisa mais biográfica sobre o Graça Aranha. E eu estou desconfiado que as ideias filosóficas dele não são tão bobas quanto nós pensávamos, ele dizia. Estude o Graça Aranha. Um bom assunto é Alcântara Machado, pai, não o filho, que é modernista, o pai, que não era modernista. Ou então estude sobre o Amadeu Amaral, né? Ou sobre Vicente Carvalho. Outro, relação entre ideia e verso no parnasianismo. E ele explicava muito bem, uma coisa muito sutil dessa relação, a composição do romance brasileiro no século XIX. Então aí ele diz coisas interessantíssimas sobre a composição do romance brasileiro, dando dicas. O rural e o urbano no romance ou na poesia do século XIX. O subjetivismo na descrição parnasiana ou romântica da natureza. Evolução da ideia de reticências na poesia brasileira. Ele diz, onde está a reticência, põe o que você quiser. Evolução da ideia de Deus, da pátria, da família, da natureza, qualquer coisa aí. E uma ideia muito interessante, ele diz, é a psicologia do português no romance brasileiro do século XIX. E dizia sempre, trata-se de uma coisa convencional. Este concurso é um caso curioso, porque era para a cadeira de literatura brasileira. E o diretor da faculdade, que era um homem de grande talento, um grande cientista e um grande espírito, que era o professor André Dreyfus, quis muito que o Mário de Andrade, ele fizesse concurso para literatura, para este concurso. Diz o Mário, de jeito nenhum. Eu sou um autodidata, não entendo nada direito. E eu, que com 26 anos de idade, achei que eu podia fazer, o Mário não podia, mas eu podia. Eu então me inscrevi, e quem se inscreveu foi o Oswaldo de Andrade, que isso não tinha problema. O Oswaldo não era mesmo muito erudito, então filosofia, literatura, coisa, ele já interventia no concurso. E fomos concorrentes, o Oswaldo e eu. Aí o Mário, conversando comigo, disse, o Dreyfus pediu para eu fazer parte da banca. Eu não farei parte da banca, porque eu tenho horror de concurso. Eu acho um massacre. Eu acho uma coisa desagradável, eu acho uma maneira idiota de escolher os outros. Se eu, por acaso, aceitasse fazer parte deste concurso, eram 6 concorrentes, eu iria lá exatamente para te aprovar. Eu falei, mas você não sabe se eu seria o melhor? Não, não importa. Eu só entro em concurso para aprovar um determinado candidato, porque eu sei que é o melhor. No Rio de Janeiro, por exemplo, eu aceitei História da Música para aprovar um rapaz chamado Luiz Heitor Corrêa de Azevedo. Havia lá uns medalhões e tal, o pessoal ficou indignado e provou que ele era o melhor de todos. Diz o Mário de Andrade, eu fiquei muito envaidecido, eu tinha 26 anos, eu vou lá para te aprovar. Aliás, eu não gosto de concurso, ele acha uma situação desagradável. Eu falei, eu não acho, Mário, eu acho tão bonito o concurso dele para mim. Ô mineiro arrivista! Nesse ano, o Mário ia muito à livraria Jaraguá, que era uma livraria encantadora, que hoje tinha uma livraria com o mesmo nome, no mesmo lugar, mas não tem nada a ver com a... Era uma livraria muito requintada, que tinha uma livraria na entrada, um corredor e uma sala de chá no fundo. O Mário ia muito lá, porque ele saía do patrimônio histórico ali em frente, e ia para lá, né, Zé Bento? E lá ficava batendo papo.
E eu fiz uma molecagem uma vez, A Nuvem de Calças, La Nube en Pantalones. Eu tinha lido uma tradução francesa há muitos anos, que era assim, L'homme nuage, o homem nuvem. Então eu imaginei, falei, homem nuvem, quer dizer, está de calças, porque é homem, o homem nuvem. Então eu escrevi o artigo, Antônio Cândido é visto que não sabe russo. Se ele soubesse russo, ele veria que o título original, Oblako Vistanak, o importante não é a ideia de calça, é a ideia de homem. Então não é a nuvem de calças, é a nuvem, o homem dentro das calças. Então seria... e fiz o artigo, ficou muito bem feitinho. E uma senhora russa até me telefonou. Você lembra a dona Vera Vicente de Azevedo, Zé? Ela me telefonou e disse: senhor Antônio Cândido, me disseram que o senhor conhece esse Fabrício Antunes. Eu preciso falar com ele, porque ele entendeu o Mayakovsky. Vê-se que ele sabe russo. E eu sou russa, eu quero conversar com ele. Eu falei, dona minha senhora, é um pouco difícil, porque esse Fabrício Antunes é um sujeito muito esquisito. Ele é um mineiro do sul de Minas e é caixeiro viajante. De maneira que ele está sempre viajando para baixo. Às vezes ele passa em São Paulo, mas quando ele passar aqui a próxima vez, eu vou promover um encontro da senhora com ele. Me faça o favor, me faça o favor. E inclusive eu estava uma vez ali, e o Mário de Andrade sabia desse, eu contei para o Mário, mas não contei para mais ninguém o desse, sabia o Paulo me disse. Eu estou na Livraria Xaraguá quando entra o Livro Xavier, que é um homem muito sabedor. O Livro Xavier, o grande trotskista de São Paulo. O Livro Xavier entra e diz para mim, quem é esse Fabrício Antunes? Eu falei, é um rapazinho lá do sul de Minas. Esse rapaz sabe russo. Aí o Mário de Andrade, na cadeira, queria segurar e não podia. Estourou numa gargalhada, o livro não sabia por quê, é por causa do Fabrício Antunes. Nesse ano de 1944, veio a São Paulo um argentino chamado Luiz Rissig, que é um homem que tinha fundado em Buenos Aires uma instituição que teve uma vida muito interessante, que é o Colégio Livre de Estudos Superiores. Ele escreveu ao Mário de Andrade que ele vinha a São Paulo, Mário de Andrade é o grande intelectual, ele queria conversar com o Mário sobre esse Colégio Livre de Estudos Superiores para fundar. O Mário me mandou um apelo, olha, vem um argentino aí, vem me ajudar. Aí marcou um encontro comigo em frente do Mapping, ali no Mapping tem até hoje, ao meio-dia, às 2 horas da tarde. Cheguei lá às 2 horas, o Mário estava muito inquieto, o argentino não estava. Então diz o Mário assim para mim, eu não sei, agora no almoço em casa deu-se uma cena desagradável, porque eu de vez em quando despicaço a minha tia contra a minha mãe. Porque tinha uma tia solteirona, que era madrinha dele, que morava também lá na turma. Era a mãe dele, a tia dele, a minha mulher, a irmã dela e o Mário de Andrade. Eu fico espicaçando a minha tia contra a minha mãe, depois a minha mãe fica irritada, briga com a minha tia, eu fico bravo, entro no meio, sou bruto com a minha mãe e tomo partido da minha tia. Eu não sei por que é isso. Complexo de Édipo não é, porque eu já me analisei. Em 1945, houve o famoso primeiro Congresso Brasileiro de Escritores de São Paulo, que foi a grande arregimentação dos escritores contra a ditadura. Um congresso memorável, e a delegação paulista, a delegação mineira, a delegação carioca e a delegação gaúcha e a delegação baiana eram as grandes, 25 membros cada uma. Os outros estados eram menor. Mário estava na delegação paulista, evidentemente, o Sérgio Millier, Oswaldo de Andrade, Monteiro Lobato. E eu também estava, eu fui o caçula da delegação, eu era mocinho, eu, Paulo Emílio e Paulo Zinck, que era um rapaz nosso amigo também. Então fomos para a delegação. O Mário compareceu no congresso, mas ele ia lá, ficava quieto, não disse uma palavra. O tempo todo, era um calor danado, ele sempre de branco, não dizia uma palavra. Depois ele participava daquelas reuniões que havia depois, tomava os pilequinhos dele, e o Paulo Mendes de Almeida conta até que na casa do Lazar Segal houve um jantar, e que estava lá um jovem argentino, uruguaio, não sei, que entrou no meio, e começou a falar bonito. E dizia, falou sobre Rimbaud.
Entende? Aquelas frases complicadas. Ele disse, por exemplo, vamos imaginar, o Paulo Mendes sabia direitinho o que era. Me parece que Rimbaud é uma inserção cintilante na transcendência, em planos absolutamente inconfundíveis de transposição inenarrável e inefável. O que parece, diz o Paulo Mendes? Não, quem entende de Rimbaud é o Rubens Borba de Moraes. Aí foi para o Rubens, achou o Rubens Borba de Moraes e tal. Eu estou dizendo aqui, senhor, que Rimbaud para mim é a cintilação do inconsciente no nível superlativo e tal. Diz o Rubens, não, e o Rimbaud eu cuidei na mocidade, agora eu só cuido de livros, sou bibliotecário. Quem entende de Rimbaud é o Mário de Andrade. Aí o Mário de Andrade, el grande Mário de Andrade está acá. Ah, é aquele ali, ó. O Mário já estava meio... Aí o Uruguai já veio assim, Mário de Andrade, eu decía a los amigos que para mí Rimbaud es la verdadera cintilación de la trascendencia, de la transhumancia, de la planificación de lo inenarrable. Que lhe parece? Diz Mário de Andrade, quanta besteira junta. Quanta besteira junta, dizer. Olha aqui, mocinho, poesia é safadeza. A gente quer pegar uma mulher, não pode, faz um poema. E comigo é ali na Piririca. Diz o argentino, que existe de Piririca? Que existe de Piririca? Isso se passou, isso para dar os jovens aqui, a atmosfera daquele tempo, como a literatura era alegre, né? E nesse congresso, o Paulo Emílio e eu recebemos 2 esculachos violentíssimos do Mário de Andrade. Havia muita, dessas ocasiões, havia sempre muita politicagem, muita coisa, né? E naquele tempo nós éramos politicamente muito radicais, o Paulo Emílio e eu. O Paulo Emílio era o meu mestre em política, eu era o pincha total do Paulo Emílio, seguia. Então o Paulo Emílio ia na frente, eu ia atrás. Então o Paulo Emílio me convenceu que um determinado delegado que não tinha sido eleito por São Paulo, deram um jeito de incluir sem eleição na chapa de um estado menor. E nós achamos que isso era o cúmulo. Aí nós achamos que não podia ser. Aí falamos com os congressistas para fazer um abaixo-assinado, mas era uma pessoa eminente, que merecia. Aí nós fomos falar com o Mário de Andrade, antes do Congresso. Expusemos o caso para o Mário de Andrade. O Mário ficou feito uma fera. O Mário disse, isto é uma indignidade. E era mesmo. O Paulo Emílio e eu estávamos, por paixão política, isto é uma indignidade, diz o Mário de Andrade. Eu não faço, não assino, e por isso é que eu não quero saber de política, diz ele. Porque nós dizemos, não, Mário, mas a questão ainda é a questão que é politicamente importante. Para mim não tem esse negócio de politicamente importante, ele disse. É certo ou é errado, por isso é que eu não vou. Ele ficou indignado e tremia, tirou o cigarro, ele batia o cigarro assim, e foi numa roda ali adiante, onde estava o Sérgio Guardiolando, o Zé Lins do Rego e o Caio Prado Júnior. Foi lá desabafar com eles. Muito tempo depois, pouco antes do Sérgio morrer, isso foi em 1945, o Sérgio morreu em 82, então 37 anos depois, diz o Sérgio, eu tenho que confessar uma coisa, eu falei mal de você uma vez, junto com o Mário de Andrade e o Caio Prado Júnior. Eu falei, eu já sei, que eu ouvi vocês lá e vocês tinham toda a razão que vocês tinham que falar mal de nós mesmos. Esse foi o primeiro esculacho. O segundo esculacho foi no encerramento, em que o Oswaldo de Andrade fez um discurso admirável, divertidíssimo, provocou uma celeuma, e Oswaldo de Andrade lançou a candidatura do brigadeiro Eduardo Gomes à presidência da República. Não era, as esquerdas não queriam que lançasse ainda, o Partido Comunista não queria que lançasse a candidatura do Eduardo Gomes, mas nós que éramos socialistas não do Partido Comunista, achamos que era ótimo, e aplaudimos, tal. Eu briguei com um senhor que estava ali perto de mim, xinguei, barulhei, ele quis me dar uma bengalada. Aí na saída, o Paulo Emílio entusiasmado, estava o Mário de Andrade, assim num canto, nós falamos para o Mário, olha que ingenuidade, esquecemos da briga dele com o Oswaldo. Que admirável o discurso do Oswaldo, hein, Mário? Para quê? O Mário perdeu a Tramontana, uma indignidade, uma safadeza,
não reconheço no Oswaldo autoridade moral para falar da sociedade de São Paulo, porque tinha gozado os granfinos da sociedade de São Paulo e tal. Aí nós ficamos meio sem graça e fomos embora. Isso foi no fim de janeiro. No dia 17 de fevereiro, eu recebo um telegrama, porque na minha casa não tinha telefone ainda, recebo um telegrama do Mário de Andrade, convidando para nós irmos na casa dele, no dia 20, para conhecer Henriqueta Lisboa. Diz ele, Henriqueta Lisboa virá aqui em casa, é uma festinha, aniversário de uma sobrinha dele, e Henriqueta quer conhecer vocês, eu queria muito que vocês viessem, porque se vocês veem Henriqueta. De fato, dia 20 nós fomos lá. Fomos lá, e o Mário então aproveitou, eu estava conversando com ele e me disse, aquele estrilo que eu dei com você e o Paulo Emílio lá no Municipal, você levou a sério? Eu falei, levei, não, era brincadeira minha. Ah, eu percebi que era brincadeira. Ele viu que tinha se excedido. Aquilo era brincadeira, não, eu sei que era brincadeira, eu percebi. Aí ele estava extremamente amargo e essa minha conversa com ele foi uma conversa muito interessante. Porque ele me disse, eu já estou cansado de sofrer injustiças. Eu já estou cansado de receber pedradas. Eu falei, mas Mário, você não pode dizer isso, Mário. Você é uma das pessoas mais amadas e mais estimadas que há. Ele disse, eu é que sei. Aí o irmão dele, Dr. Carlos Moraes Andrade, disse, a pimenta não arde no olho do vizinho. Ele que sabe. E aí o Mário me disse o seguinte importante, eu estou absolutamente convencido que o intelectual não tem que se meter em política. Para mim está acabado. Esse congresso me ensinou isso. Eu agora vou me encerrar na Torre de Marfim. Vou me encerrar na Torre de Marfim. O que eu tiver de dizer como cidadão, como político, como ideologia, eu direi da Torre de Marfim. Não em partido, não em movimento, nada disso. E fez uma expressão muito bonita a respeito disso. E isso foi no dia 20 de janeiro. No dia 25 ele morreu. Em fevereiro. Dia 25 ele morreu. Ele morreu. Nós não tínhamos telefone, quem foi à casa dele avisar foi o Luiz Martins. Aí fomos para lá e no enterro dele o que me impressionou muito foram os irmãos do Carmo. Porque o Mário de Andrade era irmão do Carmo. E então, nunca deixou de ser irmão do Carmo. Então, de repente, eu nunca tinha visto aquilo entre aqueles homens. É muito bonito o hábito de irmão do Carmo. Ele foi enterrado com o ritual de um irmão do Carmo. O Edgar Cavalheiro, no jardinzinho da casa do Mário de Andrade, ele me disse, para encontrar na literatura brasileira uma morte tão significativa e importante quanto a do Mário de Andrade, Machado de Assis em 1908 ou 9, não sei, e Mário de Andrade agora. Assim o Mário morreu, foi o erro dele. Dias depois, uma semana depois, eu vou no escritório do Mário de Andrade, no Serviço do Patrimônio Histórico Nacional, na rua Marconi. O Luiz Saia, fui lá encontro o Luiz Saia, que era o delegado do patrimônio, com o olho esbugalhado. Diz o Luiz Saia, tem um envelope com a letra do Mário em cima dele com o seu nome. Fica uma coisa assim, depois que um amigo morre, fica uma coisa assim, meia mensagem, né? Eu chego lá, está realmente um envelope para o Antônio Cândido. E eu fiquei assustado com aquilo. Diz o Saia, o Mário não tinha me dito nada. Eu abri o envelope e eram alguns poemas da Lira Paulistana e a versão final da Meditação sobre o Tietê, que tinha mandado para mim. De fato, neste ano de 40, termino por aí, neste ano de 45, 46, eu preparei a edição, a primeira edição da Lira Paulistana e do Carro da Miséria, que o Mário queria que saísse primeiro numa edição separada, depois fosse incluído nas obras completas que o Martins estava editando. Eu até editei com o nome de Lira Paulistana, seguida de O Carro da Miséria. E o Ney da Alvarenga e o Luiz Saia estrelaram, porque o Mário não quereria assim, que o Mário queria Lira Paulistana e O Carro da Miséria. Deve ter sido um erro meu, porque eles conheciam muito o que o Mário queria. Aí eu preparei também a edição dos Contos Novos do Mário de Andrade. Preparei a edição, aquela nota do editor que é minha, anônima, foi eu que fiz. Eu pus de lado o que era para pôr de lado, arrumei, fiz a edição. Agora, eu creio que foi no começo de 1946, Teleu Zé Bento, quando foi inaugurado o busto dele
46, né? Começo de 46. 46, né? O busto Bruno Jorge, que está até hoje lá no jardim da Biblioteca Municipal. Depois, passado uns tempos, foi roubado. Aí substituíram. Isso foi uns 4, 5 anos depois. Na inauguração do busto do Mário de Andrade, o Sérgio Millier organizou algumas comemorações. O Oswaldo de Andrade foi, estava muito emocionado, ele foi lá, depois foi falar com o irmão do Mário. Aí decidiu-se que ia ser feita uma leitura pública do Café. E eu falei, a pessoa boa para ler é o Carlos Lacerda, que foi amigo de sua voz. O Carlos Lacerda tinha uma voz baritonada, bonita, tinha sido muito amigo do Mário. E o Carlos estava aqui para a inauguração do busto. Eu levianamente falei com o Carlos Lacerda. Ele, eu aceito. Mas aí o Ney da Alvarenga e o Luiz Saia vetaram. Não sei se o Zé Bento também vetou. Não é Zé Bento. O Neida e o Zé disseram que não, porque o Carlos Lacerda estava com atitudes políticas que o Mário desaprovaria totalmente, não podia ser. Aí eu, muito sem graça, falei com o Carlos, olha, Carlos, eles querem que eu leia e tal. O Carlos, não, eu já sei, eu já percebi, diz. Aí eu li, em vez de ser a bela voz, a baritonada do Carlos Lacerda, foi minha voz débil. Eu li fiz a leitura pública na Biblioteca Municipal. E no ano seguinte saíram os contos novos. Eu só quero terminar dizendo que o Mário de Andrade, para a meninada que não conhecia, era um homenzarrão bem feio, grandão, bem feio, mas extremamente simpático. Ele tinha um riso muito simpático e quando ele gargalhava, ele ria com o corpo inteiro, né, Zé Bento? Feio bonito, um feio bonito, e as mulheres se interessavam bastante por ele, né? Despertou paixão que não foi brincadeira. Mas ele era bem feiozão, muito bem vestido, usava sempre sapato do Guarani, que era a sapataria mais cara de São Paulo. Era aquele sapato escocês furadinho assim, ele só usava aquele sapato furadinho, bico fino. Tinha um chapéu sempre de aba meio larga, enterradão aqui, né, Zé Bento? Agora, a impressão que eu tinha é que o Mário de Andrade não era um homem muito natural, que ele não tinha muita naturalidade. Não sei, não digo na casa dele ou com os amigos mais íntimos, mas assim com o Décio, comigo, com o Paulo Emílio, com outros, ele era sempre meio cerimonioso com a gente, não tinha muita naturalidade. Então a gente que já não tinha muita naturalidade, ficava aquela... Mas com os íntimos eu sei que era completamente diferente. O mais que eu me lembro é que ele sentava quase toda noite numa mesa do bar Franciscanos, que é ali na rua Líbero Badaró. Hoje tem um bar Franciscanos no começo da Avenida Consolação, que é sucessor desse. Mas aquele que era divertido, tinha uma janela que dava sobre a Anhangabaú, ele sentava na última mesa redonda da esquerda lá e pediu uma pedra. Sabe o que é pedra? Pedra é aquela caneca esmaltada, grande, para tomar chope. Chamava-se uma pedra, hoje não sei se tem. Que era uma pedra, uma pedra. Tinha a pedra, a caneca e o cristal. O cristal é o copo, a caneca é aquela de alça. Ele pediu uma pedra, sentava ali e ficava. E o pessoal ia chegando. Quando eu não conhecia ainda, eu via de longe aqueles eleitos que chegavam. Às vezes a gente recebia um recado do Mário de Andrade. João Alfonso está em São Paulo. Vá no Franciscanos para conhecê-lo. Ia lá o João Alfonso, eu achei muito casmurro, quetarrão, João Alfonso. Conheci lá o Rubem Braga, o Fernando Sabino mocinho, chama-se ainda Fernando Tavares Sabino, tinha publicado um livro chamado Os Grilos Não Cantam Mais. Ele tinha 17 anos. E ele e o Mário de Andrade admiravam muito o Otávio de Faria, que eu achava um péssimo escritor. Então eles defendiam, atacavam. Então esse dia eu vou terminar com essa história. Diz o Fernando Sabino, mas por que você não gosta do Otávio de Faria? Eu falei, por várias razões, porque ele não sabe escrever e, inclusive, porque eu naquele tempo eu era um jovem militante muito ardoroso, bem marxante. Eu disse, porque ele escreve livros que não tiram o sono do Roberto Simonsen. Roberto Simonsen era o Antônio Emílio de Moraes daquele tempo, vai ser o grande milionário e tal. Bom, passam-se uns 2 anos, sai o livro Terra Sem Fim, do Jorge Amado. Foi uma inflexão na carreira do Jorge Amado. O Jorge deixou aqueles romances panfletários, violentos,
Fiz um romance compreensivo, que até tem bons fazendeiros, tem bons reacionários, que antes não tinha. Como é chamado, tudo fazendeiro é ruim, trabalhador é bom. Aqui tinha até uns fazendeiros bondosos, mulheres fazendeiros, boas pessoas. E eu gostei muito do livro, achei um livro extraordinário, como acho Terra do Sem Fim, um livro muito bom. Então eu fiz um rodapé, eu fui na casa do Mário para a Gilda bater a máquina e diz o Mário para mim, mas tem uma coisa na Terra do Sem Fim que você escreveu, mas você não viu. O que é? O que tem na Terra do Sem Fim de ruim? Não sei, dele. Esse é um livro que não tira o som do Roberto Simons.